Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês o meu relato de cesárea. Ele foi bem sofrido, sim, mas ele tem um final muito feliz. Então fica até o final, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Eu sempre sonhei e ainda sonho com um parto natural. Eu me preparei bastante para que ele acontecesse, fiz tudo o que eu pude, mas infelizmente não aconteceu. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque só falar desse preparo que eu tive e do porquê eu não precisava ter passado por uma cesárea daria um outro vídeo, que se vocês quiserem eu posso fazer também. Então vamos fazer assim que eu lançar esse vídeo, que eu fizer o upload dele, eu vou abrir uma caixa de perguntas no meu Instagram. E se tiver alguma ponta solta que vocês quiserem que eu esclareça pra vocês, vocês me mandam a pergunta lá, ou deixa aqui nos comentários, que eu vou ficar super feliz em responder vocês. O meu relato começa quando eu tava com 41 semanas, era uma terça-feira, e eu nunca imaginei que eu ia ter a bebê antes das 40 semanas, porém eu nunca imaginei que ia demorar tanto depois das 40 semanas também. Eu já tava com 41 semanas e nada da bebê chegar. E nesse dia eu tinha uma consulta de pré-natal marcada. Até então eu não tinha tido nenhum sinal forte do início do trabalho de parto, só no dia anterior que eu tinha tido bastante contração de treinamento, mas nada que indicasse realmente o início do trabalho de parto. Na minha consulta, a médica disse que poderia fazer um descolamento de membrana, mas para isso precisava ter pelo menos 1 centímetro de dilatação. E como isso pegou a gente um pouco de surpresa, a gente resolveu pensar um pouco a respeito antes e daquele dia a gente saiu dali sem fazer nenhum tipo de procedimento. Ela me passou o exame do tococardiograma e ultrassom e eu fiquei de voltar ali depois de 2 dias. Nesse mesmo dia, à noite, quando eu tava assistindo as Crônicas de Nárnia com o Daniel, eu comecei a sentir as primeiras contrações de verdade. E aí eu pensei, agora vai. Fiquei super feliz, a gente ficou super feliz. Eu continuei sentindo essas contrações por mais 2 dias, ou seja, quarta-feira e quinta-feira. Só que essas contrações, elas não eram ritmadas. Ora elas vinham com 5 minutos de diferença, 7 minutos, 12 minutos, 3 minutos. Enfim, daí na quinta-feira eu fui fazer os exames que a médica tinha passado e eu vi que a baby tava super bem, 100%. Os batimentos cardíacos dela estavam bem. Ela tava posicionada já, inclusive, só esperando eu ter a dilatação para que ela viesse a nascer. Isso me deixou muito, muito feliz. E todo mundo que me atendia, seja médico, enfermeiro, sempre me animando, dizendo que logo logo minha bebê ia chegar, que eu tinha que ficar tranquila. Eu também estava sendo acompanhada por um time de enfermeiras aqui de Manaus, que são as enfermeiras Ressonário. E durante todo esse tempo, elas sempre vinham aqui em casa escutar a baby, me consultar. E tudo sempre muito certinho, tanto comigo como com a baby. E nessa altura do campeonato, eu também estava tomando um chá de canela com gengibre e com limão, que deveria acelerar o meu trabalho de parto, mas sinceramente, para mim, pareceu que não teve efeito nenhum. Outra coisa importante também é que, infelizmente, nessa semana eu tava com uma tosse desgraçada que deu em várias pessoas aqui em Manaus nessa época, várias pessoas que eu conhecia, pelo menos, e eu acabei também pegando essa tosse. E isso me atrapalhou muito de fazer a respiração correta para lidar com as contrações. No meu treinamento, eu chegava a soltar minha respiração por até 23 segundos, né, bem calminha, e justamente por causa dessa tosse, eu não estava conseguindo expirar nem por 8 segundos. Quando o meu ar acabava, eu já começava a tossir, então isso realmente me atrapalhou bastante eu lidar com as contrações que eu estava tendo. Mas até aí tudo bem. Passou o dia de sexta-feira e eu já tava bem triste, tava desanimada já, porque 41 semanas e 3 dias e nada da Baby chegar, sendo que nessa altura do campeonato eu já imaginava que eu estaria com ela nos meus braços. Simplesmente não acontecia, né? Porém eu pensei, com certeza ela vem nessa próxima madrugada. Deus tá fazendo a gente esperar por esse final de semana que vai ser mais fácil do Daniel me dar assistência. Porque o que acontecia? As minhas contrações, elas sempre ritmavam mais de madrugada. Elas entravam no ritmo até de 5 em 5 minutos. Só que aí amanhecia o dia, eu acordava de não ter dormido direito, exausta, e as minhas contrações simplesmente desregulavam, que era o período que eu tava sozinha, né? O Daniel tinha ido trabalhar. Daí isso era bem cansativo, sabe? Pro meu corpo, mas principalmente pra minha mente, porque eu acordava exausta depois de uma noite pesada de contrações e a bebê ainda não tinha nascido. Então ficava bem frustrada, bem desanimada com isso também.
Mas, uma vez que as minhas contrações, elas ficavam mais intensas quando eu ficava relaxada e ia dormir. Nesse dia, a gente resolveu se recolher bem cedo. 19 horas a gente já estava na cama, relaxando para ir dormir. E daí não demorou muito, as minhas contrações começaram a vir mais fortes e 19h25 a minha bolsa estourou. Meu Deus! Esse momento ele foi de pura felicidade para mim. Nós ficamos muito eufóricos. Primeiro, porque era um indicativo forte de que finalmente o meu trabalho de parto ia engrenar com contrações ritmadas. E segundo, porque poucas mulheres têm essa experiência de romper a bolsa. Então eu me senti super sortuda de estar podendo passar por isso, que nem nos filmes, sabe? Nós avisamos as enfermeiras sessionarem e elas ficaram de vir aqui em casa. Nesse momento, a gente resolveu pedir um lanche para ficar bem forte para o momento que estava por vir. Enquanto a gente esperava as enfermeiras e lanchava, parecia que a minha bolsa não parava de estourar. Toda hora havia uma nova porção de líquido e a cada momento que isso acontecia, a gente ia mandando foto para elas no nosso grupo. Até que uma delas notou que tinha mecônio no meu líquido. E junto com essa informação, ela me disse que dificilmente eu conseguiria o meu parto natural, porque a maioria dos médicos enxerga essa situação do mecônio do líquido como um fator de risco. Para eu conseguir o meu parto, eu teria que dar muita sorte de encontrar um médico atualizado que acolhesse a minha vontade de ter o parto natural. No CPI, que era onde eu tinha me planejado para ter o meu parto, eu já não seria aceita por causa dessa minha condição. Então, nós resolvemos ir para o Hospital Santa Júlia, que era o nosso plano B, e tentar convencer o médico de plantão a aceitar assistir o meu parto natural. Uma das enfermeiras ressonárias veio aqui acompanhar a gente. Primeiro chegou a Sabrina, depois ela trocou com a Carol e ela ficou aqui comigo pelo menos 3 a 4 horas para ver se o meu trabalho de parto evoluía e eu conseguia chegar no hospital com uma dilatação mais avançada para, quem sabe, aumentar as minhas chances de ter o parto. E isso tudo, ela sempre ia escutando a Baby, me monitorando e vendo que estava tudo bem com a gente, apesar desse mecônio que estava saindo no meu líquido. Mas enfim, nós fomos pro Hospital Santa Júlia e o que já estava bem triste, porque eu já não estava muito com expectativa de conseguir meu parto, começou a piorar muito a partir de então. A gente foi atendido por duas médicas ao mesmo tempo e uma delas ali queria discutir comigo, sabe? Ela queria que eu explicasse pra ela o que que eu tava fazendo em casa esse tempo todo. Eu ali no meu momento de maior fragilidade, perdendo líquido toda hora, com contrações fortíssimas, e ela queria saber o que que eu tava fazendo em casa esse tempo todo. Sem saber o que responder pra ela, eu resolvi ficar em silêncio. Só que graças a Deus, o Daniel interviu, ele deu uma resposta pra ela na hora. E foi bom porque eu saí daquele tribunal, ela não ficou falando mais nada e a gente pôde seguir com a consulta. Daí elas me consultaram e deram a explicação padrão sobre mecônio no sangue, dizendo que a minha bebê podia estar em sofrimento fetal, que não estava acontecendo, e me recomendaram uma cesárea de emergência. Daí eu já ia ficar lá, né? Porque a Carol, que estava com a gente, ela tentou ajudar a gente, argumentando que não tinha necessidade, mas elas não aceitaram, né? E me recomendaram a cesárea de emergência mesmo. Então a gente aceitou, né? Não tinha muita escolha, não estava disposta a voltar para casa, contrariando um veredito médico, a minha própria conta e risco, né? Então a gente resolveu ficar ali. Só que aí aconteceu uma outra coisa fora do previsto. Elas me explicaram, depois de tudo isso, que tinha acabado de ser ocupado o último leito de UTI daquele hospital. E por ser uma cesárea de emergência, eles precisavam que tivesse UTI disponível para mim e para bebê. Daí, como não tinha, elas me recomendaram procurar outro hospital, que no caso seria o Adventista. Daí lá fomos nós pro Adventista. Esse horário era mais ou menos meia-noite. Fomos encaminhados pro médico. Ele deu a mesmíssima explicação sobre o mecônio, com a diferença que ele foi bem mais respeitoso, não fez nenhum tipo de julgamento sobre o meu período de gestação, porém também recomendou uma cesariana de emergência. Depois disso, já levaram a gente para a enfermaria, onde tinha um leito, e a gente deixou as nossas coisas lá. Nesse momento, eu vi o Daniel chorando. Ele realmente ficou bem abatido com tudo o que estava acontecendo, ainda mais que ele sabia da minha vontade, do quanto que eu tinha me preparado para o parto normal. Só que nessa hora, apesar de que eu também não estava feliz com aquela situação, eu resolvi tranquilizar ele, falei que estava tudo bem, que eu tava ok com aquilo que tava acontecendo, que ele não precisava se preocupar. Na hora eu realmente estava tranquilo, acho que não ia adiantar eu ficar me desesperando, não ia resolver nada. E depois de 4 dias de trabalho de parto, tudo que eu queria naquele momento era ver a minha bebê, não me importava como, sabe? E se nenhum médico queria aguardar o meu trabalho natural, o que que eu podia fazer?
Eu achei que era melhor aceitar aquela situação que ia doer menos. Parte da minha tranquilidade era também porque eu não fazia ideia de como era a cirurgia cesárea, não sabia o que estava esperando por mim. Depois disso, já foi tudo muito rápido. Me colocaram numa maca e me empurraram para a sala de cirurgia. Ao mesmo tempo, levaram o Daniel para assinar a papelada autorizando a cirurgia e para ele se trocar e poder acompanhar o parto. E o que já estava triste pra gente nesse momento atingiu o seu auge. Eu fui atendida por um anestesista horrível, um profissional realmente péssimo. Eu não fazia ideia de como que ia ser a cirurgia, como eu falei pra vocês. Então, eu tentei tirar minhas dúvidas na hora pra ficar tranquila para o que tava por vir. Daí, por exemplo, na hora que ele foi aplicar a anestesia, ele falou assim pra mim: "Não se mexe". Bem autoritário assim. Só que o jeito que ele falou pra mim, que eu nunca tinha feito aquilo, não sabia como é que era, parecia assim que se eu me mexesse eu ia morrer. E aí eu tentei entender o que que ia acontecer, só que ele simplesmente não me explicava, ele só falava que eu não devia me preocupar. Só que ele falava assim, com um certo desdém, sabe? Como se ele realmente não se importasse comigo. E eu acho que ele realmente não se importava. Aí ele falou pra eu não me mexer, só que eu tava tendo contração direta nesse momento. E eu não sabia o que podia acontecer se eu me mexesse, então fiquei bem preocupada do que poderia acontecer. Na verdade, assim, eu fiquei com muito medo de que alguma coisa acontecesse de errado naquele momento. Daí, ele aplicou a anestesia, ela não doeu, graças a Deus, não senti praticamente nada. E ela pegou bem rápido também, então isso foi bom. Daí, depois disso, eles já me deitaram ali na maca, de braços abertos. Isso foi, tipo, bem ruim pra mim, porque, sei lá, me deitaram de braços abertos, assim, parecia que eu tava numa cruz. Colocaram aquele acesso no meu braço, acho que eu fiquei recebendo soro, alguma coisa assim. E fiquei daquela forma, com um pano assim, e eu não podia ver nada. Eu só ficava, tipo, olhando pro teto. Daí eu acho que imediatamente eles já foram fazendo o corte, porque não passou muito tempo e eu comecei a sentir um frio horrível. Eu comecei a tossir descontroladamente e ficar sem ar. E, tipo, perguntava deles o que que tava acontecendo, perguntava se aquilo era normal, pedia ajuda, pedia socorro. E eles sempre me respondiam assim, que era normal. Só que eles não me respondiam de uma forma tranquilizadora, sabe? Eles falavam assim, como se eu já devesse saber. E como se eu fizesse cirurgia todo dia, sabe? Como se eu já tivesse habituada àquilo. E enfim, eu me senti realmente muito mal nesse momento. Porque eu tava passando mal, eu tava tremendo, não tava conseguindo respirar e, tipo, ninguém me acolhia. Outra coisa que eu sentia naquele momento era uma sensação de que a minha barriga inteira tava aberta. Eu sentia um frio, assim, um vento nos meus órgãos, eu sentia ele se remexendo. O meu pulmão parecia que ele pesava uma pedra, assim, de 1 tonelada. Eu respirava, assim, parecia que eu tava empurrando algo muito pesado. E eu sentia esse peso nos meus pulmões. E eu sempre perguntando deles, eles falando, não, é normal, fica tranquila. E é isso. Eu fiquei totalmente desassistida. Daí, naquele momento, eu chorando muito, teve uma hora que o Daniel, ele falou no meu ouvido, assim, clama o nome de Jesus. E eu confesso que naquele momento, assim, eu tava tão atribulada que eu não consegui nem pensar em Deus. Sério, assim, eu não me vinha fazer nenhuma oração, não me vinha fazer nada. Eu só tava focando naquela dor, naquele desconforto que eu tava sentindo. Só que quando ele me falou isso, eu resolvi pedir ajuda de Jesus mesmo. E daí eu comecei a ficar mais tranquila. Eu pedi mesmo aquela oração bem simples. Eu falei, Deus me ajuda, me socorre. E foi daí que eu comecei a suportar melhor aquilo que estava acontecendo comigo. Daí eu fiquei mais calma. Só que, como se não bastasse, aquele anestesista miserável que eu falei pra vocês ficou chamando palavrão bem naquele momento, né, do meu parto. Já não bastasse que eu não tava tendo o parto que eu sonhei, tava tendo um parto sofrido, ele desrespeitando naquele momento completamente chamando palavrão. Eu sei que, tipo, talvez vocês possam pensar assim, ah, mas tipo, um palavrão, qual o problema disso? Mas, tipo, quem que sonha com isso? Ah, eu vou pro meu parto, eu vou ficar com falta de ar, e na hora X alguém vai falar um palavrão e vai ser dessa maneira. Ninguém sonha com isso. O seu parto você sempre espera que vai ser um momento sublime. E pra mim ali tava sendo tudo menos isso. Até esse momento. Daí, de repente, um dos enfermeiros falou pro Daniel, né? Pai, você não vai gravar, o bebê já vai nascer. E assim, o Daniel não ia gravar. Porque ele, como eu falei pra vocês, ele tava muito abatido. Mas, graças a Deus que ele gravou, porque eu queria que ele gravasse, apesar de tudo que tava acontecendo. Daí eu ouvi um choro, um choro assim bem alto, estridente, né? Depois eu vi na filmagem. Eu vi na filmagem que isso foi quando eles tiraram ela. Daí
Eles me mostraram ela assim por cima. Me mostraram ela assim por cima dos panos. E eu falei, meu Deus, ela é linda. Eu falei assim mesmo, chorando, sabe? Falei, meu Deus, ela é linda. E foi o sentimento que eu tive, sabe? Na hora. Foi assim, cara, como que ela era tão linda. Eu confesso assim que foi só nessa hora que passou tudo, sabe? Passou a falta de ar, passou o frio, o desconforto. Eu não pensei mais nada disso. Isso foi muito bom porque, por eu estar fazendo um parto cesárea, eu imaginei que, tipo, eu ia sentir nada quando ela nascesse, que eu não ia ter nenhuma emoção, sabe? Mas eu entendi que, tipo, tem a ver com hormônios também, mas a emoção que você sente no momento do parto, ela também tem a ver com o que aquilo significa pra você. Então, quando eu vi a Rebeca, assim, o meu mundo mudou, sabe? Eu sei que isso é meio clichê de falar, mas eu realmente senti isso. Eu me senti uma nova pessoa, sabe? Depois eu posso falar mais sobre isso. Num outro vídeo, não sei. Mas vamos seguir aqui pro parto. Como eu falei pra vocês, ela tava chorando muito, né? Um choro bem vigoroso, como eles falam. E um dos enfermeiros, ele colocou ela assim no meu ladinho. E eu comecei a cantar pra ela, né? Que o Senhor te abençoe. Comecei a cantar pra ela. E ela, tipo, instantaneamente, assim, parou. Então, aquele momento, assim, foi muito, foi muito precioso pra mim também. Foi o nosso primeiro momento, sabe? Que eu tive com ela e que eu pude acalmar ela e senti que ela me reconheceu, sabe? Reconheceu minha voz. Ficou ali calminha. Aí depois o Daniel cantou pra ela também. E daí levaram ela depois disso. Se eu soubesse, eu tinha ficado cantando mais tempo, porque, tipo, quando a gente terminou, eles já levaram ela embora. Acho que não chegou a dar 5 minutos. Infelizmente, depois disso, levaram ela. Fiquei uns 20, 30 minutos sem ver ela, que foi uma coisa que eu não tava planejada também. Mas também nessa altura do campeonato eu já tava mais tranquila. Não fiquei, tipo, tão preocupada, sabe, de não estar ali com ela. Tava tranquila que o Daniel tava com ela. Eles foram fazer os procedimentos. Daí, depois que me fecharam, eles me levaram para uma outra sala e eu fiquei lá, tipo, sozinha, esperando. Não sabia o que que tava acontecendo, porque tava ali. Eu perguntei, não souberam me informar. Mas como eu falei pra vocês, já tava mais tranquila. Fiquei só esperando. Eu sabia que a qualquer momento a minha filha ia chegar, né? E que o Daniel tava com ela, então no que dependesse dele, ele ia fazer tudo bem rápido pra trazer ela. Depois ele me contou que ele, tipo, também ficou esperando numa sala sem fazer nada. Então, tá, mas enfim. Depois de um tempo ele foi lá comigo. Daí ele foi logo botando ela pra mamar. Eu tava deitada, não podia ficar sentada naquele momento, ainda tava sob o efeito da anestesia. Então ela mamou assim deitada em mim e já pegou, já fez a pega certinha assim de primeira, mamou super bem, ela tava bem faminta. E aquele momento eu fiquei super feliz também de estar podendo amamentar ela. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando da minha amamentação, como foi a minha experiência. Foi uma experiência boa, já adianto, mas não significa que eu não tive desafios. Daí depois disso, eu não lembro como que acabou, porque isso é uma outra coisa que eu posso falar em outro vídeo também, que eu praticamente eu não tenho lembrança dos meus 2 primeiros dias depois do parto. E eu não lembro como acabou esse momento, mas eu acredito que, tipo, eles interromperam, sabe? Eu não lembro, assim, de ter acabado naturalmente. Eles só falaram que tinham que levar a gente de volta pra enfermaria. Daí separaram a gente, deixaram a baby no bercinho dela, que é um carrinho, e me levaram na maca. Daí a gente foi lá pra enfermaria e ficou lá nos próximos dias. Então é isso, gente. Vocês gostaram do meu relato de parto? Se vocês gostaram, deixa o like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Isso vai me ajudar muito a eu bater minha meta de 1000 inscritos. Obrigada mais uma vez. Até o meu próximo vídeo. Tchau!